poeta Pablo Neruda já dizia: podes cortar todas as flores, mas não podes impedir a primavera de aparecer. É com esta frase que damos início a este 5º episódio da nossa série Cultura de Raiz, Saberes, Fazeres e Memórias da Nossa Gente. No episódio de hoje, contaremos a história de uma mulher aqui da nossa região que cultiva flores de um jeito pouco convencional, utilizando panos, linhas, agulhas e inspiração da natureza. Lídia Ana Malinsky coloriu muitas vidas, plantando a semente das artes manuais no coração de milhares de pessoas. E foi levando este amor na ponta dos dedos, como ela mesmo diz, que transformou o conhecimento herdado de suas ancestrais em um negócio próspero, chegando a ser conhecida pela sua arte no Brasil e em outros países. Todos nós podemos aprender com a Dona Lídia, que com coragem, determinação e paixão pelo que se faz, podemos abrir mão de muitas coisas para viver uma vida plena de propósitos. Mas isso está no sangue, isso já veio junto com a minha bisa, quando ela veio da Itália, né? No fundo da mala dela, ela já trouxe os primórdios, né? Os princípios de como riscava, de como você preparava um lindo bordado, desde a criação, desde o passar o risco, desde o passo a passo, né? E ela passou para minha mãe. E a minha mãe, quando solteira, ela era mais velha e fazia muitos trabalhos, né? Inclusive, essa toalha aqui tem 90 anos, feita por ela, e ainda com o tiaretinho. E a irmãzinha dela, porque elas são em 5 irmãs, né? A mais nova segurava o tiareto. O tiareto é uma lamparina, a querosene, e ela naquela maquininha de pedal. Então ela bordou, isso aqui é o rechilhê, através desse livro muito antigo que já há 90 anos já existia. E essa tia que segurou esse tiareto para ela bordar, ela nunca teve o dom, ela não conseguiu aprender. Mas ela disse assim: eu vou resgatar isso aqui para passar para minhas filhas. As filhas dela não adquiriram o dom. Então, em 2008, ela me deu, e com a assinatura já trêmula dela, ela me deu esse livro e essa toalha, que conta essa história da minha mamãe. Então, na nossa casa, a gente foi criada com bordados por tudo, porque os móveis eram feios e nem pintados, então se cobria com os panos bordados para realçar, para alegrar e para atrair um namorado que se interessasse, porque aquela pessoa era habilidosa, né? Então era um dos dotes, né, que se encontravam um bom marido pelo trabalho doméstico que a mamãe trouxe, né, ensinou para nós e nós enfeitávamos. Então, logo depois da mamãe veio essa época desses bordados. Olha, esse aqui é uma peça já feita por volta de 50 anos. Então, se essa tem 90, essa aqui é feita por volta de 50 anos para mais, tá? E junto com isso, já no Brasil, vinha os registros do que andava no mundo do bordado. E esse foi um livro de artes domésticas. Além do bordado, tem várias coisas que preparava uma boa dona de casa. As pessoas, uma professora, uma médica não tinha valor. Agora, se soubesse fazer tudo isso, tinha muito valor. Então, esse livro aqui é de 1944.
E dentro dessa época, aí então, as notícias nas revistas, nos jornais, né, que havia um curso de bordado daqui, um dali. E isso sempre me entusiasmou. A mamãe falava, e quando eu cheguei na sala de aula, né, que eu estudei em colégio de freira, por volta de 1965 em diante, a primeira aula que a professora deu e disse assim, vocês preparam material para nós iniciarmos o tricô, eu fiquei encantada. A aula de artes manuais, educação para o lar, na verdade. E aí, olha aqui, ó, de 1971, né, já eu estava na primeira série ginasial daquela época, aí se fazia, aprendia o tricô e se fazia todas as amostrinhas, né, dos pontos, inclusive as mini pecinhas, olha aqui, ó, o macacãozinho, o casaquinho, a luva, todo para preparar o enxoval, né? Então, esse eu carrego comigo, que esse aqui foi um dos primeiros. E eu me encantei, porque assim como vinha a aula de tricô, tinha a aula do bordado, a aula do crochê, a aula do corte e costura. Mas o que mais me entusiasmou foram o que eu usava à mão, não a máquina, né? Então, o bordado, o tricô, o crochê, foram o que mais me encantaram. E eu descobri que fazendo isso, mesmo em horas de folga, incrementava na renda familiar. Então, eu fazia e vendia para as colegas, né? Através daí, então, me motivou, disse, mas eu posso criar uma família apenas com artesanato. E foi onde, quando casei, né, a gente montou, eu e meu esposo, uma empresa, né, de armarinhos, e sempre maior que a sala de vendas, né, era a sala de curso. E sempre fui ensinando e propagando o bordado, né. Hoje, então, eu tenho, né, revistas editadas por nós, com bordados, contando a história, contando todo o passo a passo dos bordados. A gente tem curso, né? E aqui está a demonstração das peças já de hoje. Então, assim, uma pequena história assim, de 90 anos atrás, por volta de 60, 70 anos, e o hoje. Para criar, educar meus filhos. E aqui está, ó. Então, eles aqui, juntamente com meu esposo, e garanto para vocês que é com muito orgulho e felicidade que eu digo que com trabalhos simples, né, artesanais, a gente pode educar uma família e dar estudo e viver feliz. Então, a gente iniciou, né, a loja hoje já tem 33 anos, né? Então, 33 anos atrás, a gente iniciou nos fundos da minha casa, numa peça de 3x3, uma pequena lojinha, né? Para abastecer o material. Em compensação, uma sala de 5x5 para ensinar. Então, eu saí de uma sala de aula de um colégio, né? E transformei o fundo da minha casa como uma pequena escolinha de tricô, inicialmente. Eu tenho alunas até hoje que compartilharam e que me ajudaram a, inclusive, criar os filhos, né? A dona Miriam, uma que embalava a Lidiana quando era pequena. E aí, após isso, vieram outras técnicas, né? E eu sempre procurei me aperfeiçoar e fazer cursos. Eu adoro desafios. E tanto é que isso é uma coisa que eu adquiri da minha mamãe. A minha mamãe, na época, ela se destacou no rechilhê, tá?
Era uma coisa incrível isso, porque as outras só faziam um manual, né, mais demorado e tal. E eu percebo hoje que nós aqui no Brasil, nós estamos há 100 anos atrás da Europa. Lá eles apresentam um trabalho com várias técnicas, não com uma, né? E fez com que eu fosse à busca de outras técnicas. Então, além do tricô e o crochê, o bordado, entrou o ponto cruz, depois toda essa parafernália de bordados livres, o bordado húngaro, que a gente tem autenticidade nele aqui no Brasil, né? Eu quero dizer que registrando o que a gente aprende, né? É que você conta a tua história. Aqui está um mostruário de pontos, né? Eu tenho aqui mais de 100 pontos de bordados. Olha, todo catálogo, todo com os nomes, todo com as técnicas. Esses tu que criou? Esses aqui eu estou repassando. Assim, o que é a criação? A criação é quando você erra surge um novo ponto, tá? E esses, então, eu registrei aqui, que eu fui pesquisando. Chama-se todos os tipos de bordados, olha. Bordado livre, rechilhé, crivo, que é a bainha aberta, né? Tem a bainha aberta, tem o ajur, que as pessoas falam muito do ajur, são essas barrinhas aqui, olha. E é o rococó, né? Então, uma infinidade. E eu gosto dos desafios, vou continuar e quero preencher isso aqui. Não vou parar, não. Então, além dos bordados, eu quero dizer que a tapeçaria também é um bordado. E nós, assim, trabalhamos muito. A região sabe aqui quantas pessoas passaram horas ali bordando. É uma delícia, né? E até hoje o pessoal borda muito. Então, eu acho que a gente vive de história, sabe? Uhum. A história, ela mostra da onde você veio e te define para onde você quer ir. E eu descobri que eu tinha isso no sangue e foi nos primeiros ainda tempos de escola, né? E fui levando para a minha vida e é uma realização. Eu me sinto plena, realizada em cima dos trabalhos artesanais, principalmente do bordado. Olha, sempre a situação nos surpreende. E quando a gente faz com o coração, a gente se abre para o mundo. E inicialmente, como eu iniciei nos fundos da minha casa, depois houve necessidade de a gente abrir um espaço maior aqui no centro, e sempre a gente deu continuidade, começamos a participar a convite de clientes para apresentar, fazer mini feirazinhas nas casas das pessoas, Passo Fundo, Chapecó, e aí vimos que as feiras proporcionavam isso, e a gente começou a participar de feiras. Aí em feiras, não, vocês precisam ter uma loja virtual que a gente possa comprar, a gente não pode ir em Erechim comprar. Então, a partir daí também a gente se expandiu com atendimento virtual, com cursos online, né? E aí atingiu o Brasil todo. Hoje eu me sinto bem, nós, né, eu e minha filha, porque na verdade meu objetivo era atingir aqui a regiãozinha sul, mas quando ela agregou e veio com conhecimento e agarrou aqui comigo, isso deve-se a ela, né, que chama-se Lidiana Malinski Argenta. Bom, aqui nós temos uma técnica bem milenar,
e que ela é o segredo desde da Hungria, onde surgiu o bordado húngaro. Tem registros mais de 1000 anos atrás, e que a minha mamãe me passou e eu hoje utilizo e vou continuar utilizando, que é a fórmula que mais dá certo. É resistente, ela é rápida, mas é artesanal, tá? Então, é uma pasta mágica, tá? E ela é passada através de um... Olha, antigamente os papéis eram fininhos, o papel manteiga ele se desfazia, e claro, com a idade também. Hoje já temos um papel mais resistente, e ele então é feito o desenho, ele é todo preparado com os furinhos, aí você embebe esta esponjinha, você lambuza aqui na pasta e vem aqui e vai fixando, tá? Ela não estava bem absorvida, é muito prático, é muito bom de fazer isso aqui. E esse que é o grande segredo, e ele não é revelado, né? É só de geração em geração que eu pretendo passar para minha filha, tá? Olha, tá aqui, passado, ele vai secar e, consequentemente, olha ele aqui bordado. Então, a gente primeiro risca, depois então a pessoa vai lá, borda, né, combinando cores e pontos, e aqui já tem então um trabalho prontinho. Então, por que que ela continua com essa magia, esse segredo? Porque lá na Hungria, quem utilizava e que tinha acesso a essa descoberta eram as rainhas. E as servas, as que trabalhavam, só recebiam riscado e tinha que bordar nas horas de folga. E isso vem contando essa cultura até hoje através do nosso bordado húngaro. Consequentemente, o lançamento, a coisa mais bonita e criada era exclusivo delas, né? As que bordavam, as bordadeiras, não tinham acesso a isso. Então elas tentavam copiar daqui, dali, e presumo-se que, como a Hungria era no centro da Europa, quando a minha bisa veio, também tinha se esparramado, e ela trouxe. A minha bisa ela era uma bordadeira que prestava serviços. Então ela trouxe, foi deduzindo, e a gente então foi resgatando, ela resgatou, passou, e é o que a gente tem hoje. Hoje, meus queridos, eu estou realizada plenamente, tá? Plenamente, dentro, e não me arrependo de nada do que fiz. Faria tudo de novo hoje, porque isso aqui, eu falo sempre para minhas alunas, é só colocar o coração na ponta dos dedos, tá? Aí tudo flui, tudo acontece. Parece uma magia, mas quando tu vai bordar, tu conta a tua história, tá? Tu vai refletindo, tu faz terapia na hora que tu tá bordando. E se você consegue passar adiante e multiplicar, então o coração fica transbordando. Sou Lídia Ana Malinsky e aqui estão as minhas memórias contadas através do bordado e do artesanato aqui em Erechim.